Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, formação profissional em computação, implementação em Python e ciência de dados. Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula da semana 2 da disciplina Formação Profissional em Computação. Na aula passada, a gente falou basicamente sobre a IDE, o Ambiente de Desenvolvimento Google Colab, suas facilidades. A gente fez um primeiro programa em Python, fizemos um Hello World, e aí espero que vocês tenham conseguido rodar outros programas que tiveram aí a felicidade de fazer, tá bom? Vamos lá e vamos tentar fazer outros programas na aula de hoje. Bom, pessoal, o título da aula de hoje é Implementação em Python e Ciência de Dados. A professora Alessandra Alanes Macedo é vista dos ombros para cima, à frente de uma parede cinza com janelas de vidro e palmeiras ao fundo. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. A gente sabe, né, a gente vive a web diariamente, né, a facilidade de aquisição de computadores, né, o hardware com preço ficou mais acessível para todos. A web disponível, né, isso trouxe a web e o computador, né, e a computação para o público de maneira geral. E a tecnologia vem evoluindo bastante nesse sentido com essas oportunidades que foram abertas. Slide intitulado Motivação e o texto. Em função da web com facilidade de aquisição de computadores e com internet para o público geral, a tecnologia foi evoluindo e tendo grandes avanços significativos. No canto superior direito, sobre a palma da mão de uma pessoa, hologramas de notebook, smartphone e ícones de navegação web. Dentro desse contexto, a gente tem as redes sociais aí que empenham um grande papel na geração, né, e no consumo de informação. A gente tem a internet 2.0, que vem caracterizando aí o que vem sendo chamado de quarta revolução industrial, era da informação, né, transitando para a era do conhecimento. À esquerda no slide, os tópicos Internet 2.0, redes sociais e IoT. À direita, a imagem de uma cidade sobre a qual há hologramas de figuras representativas como carro, café, nuvem, rede Wi-Fi, entre outros, interligados por linhas que formam uma rede. Abaixo, espelhados na imagem da cidade, hologramas do painel de controle de um carro e ícones de rede Wi-Fi em uma sala de estar. No canto superior direito, um timer projetado em um braço. E tudo isso vem motivando cada vez mais as pessoas a entenderem e precisarem dos sistemas de computação. Na aula passada, a gente falou sobre o Google Colab, né, e a gente falou das suas facilidades, e, por exemplo, para você conseguir acessar esse ambiente de desenvolvimento, basta você ter uma conta no Google, né, e um navegador, aí um browser com acesso à internet. Slide intitulado Google Colab. Abaixo, print de uma página do site de busca com o texto: Olá, este é o Google Colab. E o texto: para acessar o Google Colab são necessárias apenas duas condições: uma conta no Google, um navegador web com acesso à internet. Dentro desse Google Colab, a gente pode criar o que a gente chama dos nossos códigos, né, os nossos notebooks. Então, aí vocês clicarem aí para criar um novo notebook, eu gostaria que vocês colocassem um nome, por exemplo, como esse da imagem, Exercícios Python. Então, aí a gente vai fazer agora um novo código em Python usando o Google Colab. Print de 3 telas do Google Colab. Na primeira, o botão Arquivo à esquerda no menu superior está selecionado. Na caixa de opções Novo Notebook, contornado de vermelho, acompanhado do número 1. Dele parte uma seta para a segunda tela, em direção ao nome do arquivo salvo no Drive, exercícios python.ipynb, com o número 2. Na tela 3, o percurso código, texto, está contornado de vermelho e a linha de código está acompanhada do número 3. Se vocês olharem nessa imagem, vocês vão perceber que eu repeti aí na primeira célula o print Hello World, né? Nessa segunda célula, a gente está exercitando a criação de variáveis. Então, a gente tem aí 5 variáveis que foram criadas, e para cada uma das variáveis, né, nós estamos fazendo atribuição de informações. Então, estão sendo atribuídas aí, no primeiro caso, a gente tem uma string, e a gente está atribuindo para ela uma informação, né?
No segundo caso e no terceiro, nós temos no segundo caso, nós temos uma variável do tipo inteiro, né? E no terceiro e no quarto caso, nós temos duas variáveis aí, que são variáveis notas, que estão recebendo valores reais. Na próxima linha, vocês vão encontrar aí uma variável média, que recebe um cálculo aí das duas notas criadas, né, na linha anterior, a soma delas, né, dividido por 2, né? Na linha seguinte, vocês viram que eu coloco a palavra média novamente, né? O interpretador do Google Colab, ele sabe que nesse caso é para imprimir aquele valor, né? O valor que está aí dentro do cálculo da linha anterior. Então, se vocês olharem, ele vai imprimir o valor da média, tá? Eu criei uma terceira célula, onde eu também estou imprimindo aí nota 1, só que aí agora eu estou imprimindo usando o comando print, né? E aí você vai ver o valor 9 aí nessa terceira célula. Então, esse slide era para mostrar para vocês aí como se cria as variáveis, né? Você não precisa definir os tipos, a atribuição de valores já faz isso para a gente. Slide intitulado Python no Google Colab e o print de uma página do site de busca. Na primeira célula, a linha 1 com o código 1 entre colchetes, print entre parênteses e aspas, Hello World. Linha 2, Hello World. Na segunda célula, a linha 1 com o código 8 entre colchetes, disciplina igual a, entre aspas, formação profissional em computação. Linha 2, QTD, semanas igual a 8. Linha 3, nota 1 igual a 9.0. Linha 4, nota 2 igual a 7.0. Linha 5, média igual a, entre parênteses, nota 1 mais nota 2/2. Linha 6, média. Pula uma linha. Linha 8, 8.0. Na terceira célula, a linha 1 com o código 9 entre colchetes, print entre parênteses, nota 1. Linha 2, 9.0. Bom, um dos conceitos mais utilizados em programação são as funções, né? Como o Colab trata a função? Vamos declarar uma função no Colab que faz a média que nós fizemos no slide anterior, tá bom? Essa função recebe duas notas e devolve a média entre elas. Para declarar a função, a gente usa a palavra reservado def e na frente você coloca o nome da função, abre parênteses, parâmetro, fecha parênteses, 2 pontos, tá? Em Python, diferente de outras linguagens como C, os desenvolvedores utilizam o padrão Snake Case para nomear as funções ou mesmo as variáveis. O que significa isso, né? Os nomes compostos, eles são divididos usando o underscore, aquele tracinho embaixo, né? Não se usa como a gente usa em Java, né, em C, as chaves, né? Se usa 2 pontos. E o conteúdo do bloco, ele é tabeado. Então, vocês vão usar tabs para identar e definir dentro de um bloco o escopo daquela função, né? Tudo que estiver depois dos 2 pontos no tabeado, no mesmo nível, né, ele é considerado, né, que faz parte daquele escopo. Como a gente vê aí na função média, notas, definimos o nome separado pelo underscore. Entre parênteses, a gente colocou os parâmetros aí, que são os valores que a função vai receber para fazer esses cálculos, né? Nesse caso, os nossos parâmetros são a nota 1 e a nota 2. Repara que não precisa declarar o tipo dos dados também nos parâmetros, tá? Podemos usar os mesmos nomes que a gente usou nas variáveis aí antes, na outra célula, né? No outro notebook, né? Pois esses nomes agora serão variáveis locais, né? E elas não vão afetar a variável do notebook total, né? Geral, não vai ser considerado global. Depois dos nomes, né? Você vai fazer a declaração aí do escopo, né? Do conteúdo dessa variável. Então, você termina a assinatura da função, na próxima linha você vai dar um tab, e aí você vai iniciar com a digitação dos comandos que vão estar dentro do escopo da função. No exemplo, a função soma as notas
né, nota 1 e nota 2, e divide por 2. E retorna esse valor aí calculado. Agora, a função ela pode ser chamada para ser executada em qualquer parte desse nosso notebook aí. Vamos abrir agora um novo código e chamar essa função média notas e vamos passar para elas os valores aí, por exemplo, 4 e 10. Ao executar, você vai, ao fazer o play aí, o botãozinho do play, você vai ver que será impresso o valor da média das duas notas, né? Esse é um exemplo bem simples, né? Só para vocês verem aí como funcionam as funções e como trabalham aí os blocos, os escopos, né, das funções. Assim é como trabalham todas as nossas bibliotecas, né, que a gente trabalha aí usando, reusando funções nos nossos códigos aí em Python, tá? É isso que nós vamos fazer no próximo código, nós vamos também usar funções. Slide intitulado Funções com o print de uma página do Google Colab. Na primeira célula, a linha 1 com o código 19 entre colchetes. Def media underscore notas, abre parêntese, nota 1, vírgula, nota 2, fecha parêntese, 2 pontos. Linha 2 com indentação. Return, abre parêntese, nota 1 mais nota 2, fecha parêntese, barra 2. Abaixo, em outra célula, o ícone Play e a linha 1 com o código media underscore notas, entre parênteses, 4,10. Linha 2, 7.0. Na terceira célula, colchetes vazios. Esse outro código é um programinha que a gente vai fazer uma função, né? E a função que a gente vai fazer, ela tem algumas regras aí que a gente precisa seguir. A primeira regra é pedir para o usuário digitar uma palavra. Depois, a função vai pegar essa palavra e vai substituir cada letra da palavra pela letra seguinte. No caso, se for a letra Z maiúscula ou a letra Z minúscula, ela deverá ser substituída pelo A maiúsculo no Z maiúsculo ou A minúsculo, né? A gente vai fazer como se o alfabeto fosse circular, né? Ou, né, a primeira coisa que devemos fazer, então, na nossa função, é definir a assinatura da nossa função. Então, a gente vai lá na primeira linha ali e vai definir o def. Def, o nome da nossa função, nesse caso, exercício 1, e nós não vamos passar parâmetro. Então, a gente abre e fecha o parênteses. E depois coloca o 2 pontos. Depois de iniciar as tarefas com a indentação requerida pela sintaxe, né? Agora a gente dá um tab aí, a gente vai pedir um valor digitado pelo usuário, né? Igual a primeira regra lá que foi pedida. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma função, que já não é nossa, né? Uma função da linguagem, chamada input. Nessa função, você vai poder enviar como parâmetro o texto que a gente quer que apareça para o usuário, né? Ao solicitar a entrada de dados. E aí, a gente vai atribuir o resultado da função input, quer dizer, o valor digitado pelo usuário, à variável palavra. Como queremos tratar letra por letra da palavra que o usuário digitou, a gente vai fazer o quê? Vai usar agora uma outra função, chamada de função list. Essa função, ela vai transformar a nossa string em uma lista de caracteres, e imagine que o usuário vai digitar, por exemplo, a palavra, como está no nosso aí, na nossa imagem, a palavra Univesp. A função lista, ela vai devolver como se fosse uma lista, né? Onde cada item dessa lista, cada elemento vai ser uma letra. Então, ela vai devolver U, depois o segundo item é N, o terceiro item é I, o quarto V, E, S e P. E a gente agora, na próxima linha, usamos um for para todos os itens em lista, né? E não esqueça dos 2 pontos, tá? Para delimitar o que será realizado dentro do laço, todos os comandos deverão estar tabeados no nível do for. Dentro do escopo do for, a variável x, ela vai representar o elemento atual da interação com a lista. A primeira vez, ela tem o valor
da letra U, né? Porque o primeiro elemento da lista é U. A segunda é N e assim por diante. Agora, pensando nas regras lá da nossa função, né? A gente vai primeiro comparar se o caractere atual é Z maiúsculo ou Z minúsculo. Se for um deles, a gente vai adicionar em uma variável auxiliar, né? E aí vai colocar um novo caractere, vai substituir por A maiúsculo ou A minúsculo, dependendo do caso. Se não for nenhuma dessas duas letras, né, desse caso, nós vamos substituir o valor do caractere pelo próximo valor no alfabeto, né? Então, se for A, a gente vai substituir por B, se for B por C, C por D e assim por diante. A maneira mais fácil da gente fazer essa operação é a gente transformar. A gente vai pegar esse caractere e vai transformar no seu código ESC, e para fazer isso a gente usa a função ORD, né? E nessa função ORD a gente pega e incrementa em 1 esse valor, né? E aí, com isso, a gente está transformando cada uma das nossas letras aí e gerando o resultado esperado, né? Aí vocês vêm aí, executem, deem play no código que vocês estão fazendo nas suas máquinas para ver como vai ficar essa palavrinha Univesp. Eu adianto para vocês aí que vai ficar uma coisa bem esquisita. Dá para ver aí a última linha dessa imagem, dá para vocês darem uma olhada. E podem fazer com o nome de vocês e testarem aí com outras strings. No slide intitulado Funções, o print de uma página do Google Colab. Na primeira célula, a linha 1 com o código 23 entre colchetes. Def, exercício 1, parênteses vazios, 2 pontos. Linha 2 com indentação. Palavra igual a input, abre parêntese e aspas, digita uma palavra, 2 pontos, fecha parêntese e aspas, em um retângulo verde, entre aspas, Univesp. Linha 3. Lista igual a list, entre parênteses, palavra, em um retângulo verde, entre colchetes, cada letra da palavra Univesp está isolada por aspas simples. Linha 4. Segredo igual a aspas vazias. Linha 5. For, x, in, lista, 2 pontos. Linha 6 com indentação. If, abre parênteses, x, 2 sinais de igual, z minúsculo, entre aspas simples, fecha parêntese, 2 pontos, segredo mais igual, a maiúsculo, entre aspas simples. Linha 7 com indentação. Elif, abre parênteses, x, 2 sinais de igual, z maiúsculo, entre aspas simples, fecha parêntese, 2 pontos, segredo mais igual, a maiúsculo, entre aspas simples. Linha 8 com indentação. Else, 2 pontos, segredo mais igual, chr, abre parêntese, ord, abre segundo parêntese, x, fecha parêntese, mais 1, fecha parêntese. Linha 9. Print, entre parênteses, segredo. Na segunda célula, a linha 1 com o código 24 entre colchetes. Exercício 1, parênteses vazios. Linha 2, digite uma palavra, 2 pontos, Univesp. Linha 3, VOJWFT. No exemplo anterior, a gente viu que vários tipos de dados diferentes, né? A estrutura lista e como interagir, né, com ela, né? A gente trabalhou com a estrutura lista pronta, né? Agora, vamos fazer uma declaração de uma estrutura lista sem usar o list, que a gente usou no exemplo anterior. E aí, a gente vai interagir com ela. Então, para fazer isso, a gente vai declarar a variável lista notas, e aí nós vamos colocar entre os colchetes os valores da lista. Nesse exemplo, colocamos primeira nota 10, segunda 5 e a terceira 8. Para a gente acessar essa lista, né, esses valores, é igual que outra linguagem, né? A gente vai usar o índice. Então, lista nota 0, né, é o que a gente vai fazer para acessar a primeira nota. Lembrando que a lista começa também, no caso de Python, no índice 0. Outra estrutura muito útil em Python é o dicionário. E aí, no segundo exemplo, a gente tem um dicionário. Dicionário, ele é diferente da lista porque ele usa tuplas, nome e valor. Para declarar um dicionário, a gente, em vez de usar lá o colchete, a gente vai usar agora as chaves, né?
E o conteúdo do dicionário é declarado como primeira tupla, e nesse caso, o nome do atributo, e a gente declara a primeira, o nome do atributo, né, entre aspas. No exemplo, nós temos todos os atributos aí, nome e idade, e separamos o nome do valor com 2 pontos. Então, no exemplo, a gente tem nome fulano e idade, por exemplo, aí 22. É uma estrutura bastante usada, pessoal, na área de ciência de dados. A gente vai falar sobre essa área, né? A gente usa bastante para manipular, para fazer processamento em cima de dados, né? Então, é legal que vocês treinem aí esse tipo de estrutura de dados, né? Tanto a lista como os dicionários, né? Criem listas aí com diferentes tuplas e diferentes valores, tá bom? E aí, para acessar os valores, a gente faz da mesma forma que fazia na lista. Só que no lugar de colocar o índice, a gente coloca o nome do atributo que a gente quer ler, né? Aí a gente pode verificar dicionário, underline, alunos, nome, e aí você vai devolver aí, o Python vai nos devolver, o interpretador, a palavra fulano. Em novo slide intitulado Listas, o print de uma página do Google Colab. Na primeira célula, a linha 1 com o código 30 entre colchetes, lista underscore notas, igual a, entre colchetes, 10,5,8. Na segunda célula, a linha 1, 32 entre colchetes, lista underscore notas, entre colchetes, 0. Na linha seguinte, fora da célula, o número 10. Na terceira célula, a linha 1 com o código 34 entre colchetes, dicionário, underscore, alunos, igual a, abre chave, entre aspas, nome, 2 pontos, entre aspas, fulano, vírgula, entre aspas, idade, 2 pontos, 22, fecha chave. Na quarta célula, a linha 1, 35 entre colchetes, dicionário, underscore, alunos, entre colchetes e aspas, nome. Na linha de baixo, fora da célula, entre aspas simples, fulano. Agora, um outro passo que eu pretendo fazer com vocês é trabalhar com a questão das bibliotecas, né? Uma biblioteca que a gente vai trabalhar é a biblioteca Panda, né? Então, para usar a biblioteca, você vai usar o comando import, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a biblioteca Panda, que é uma biblioteca criada pela linguagem Python para manipulação de dados, né? Dados em maior volume. Ela oferece estrutura e operações para a gente manipular e tabelas numéricas, séries temporais, e aí a gente vai conseguir fazer alguns cálculos usando as funções dessa biblioteca. Então, para usar a biblioteca Panda, vocês devem importar ela aí dentro do notebook. E aí vocês escrevam, como está na imagem, import Panda, né? E a palavra reservada AS. Ela vai acabar criando aí um alias para essa biblioteca. Então, depois você pode usar esse alias AS. Neste caso, colocamos o PD, né? A biblioteca Panda permite, entre várias funcionalidades, a gente conseguir abrir aí arquivos, né? Inclusive arquivos que não estão locais, né? Arquivos que estão remotos aos nossos computadores. Então, vamos usar um arquivo CVS com dados, por exemplo, de consumo de bebida alcoólica aí pelo mundo inteiro. Não sei se vocês sabem, né? Arquivos CVS são arquivos com dados separados por vírgula, né? Existem sites na web que vocês podem procurar que disponibilizam arquivos CVS para a gente fazer análise, diferentes medidas nesses arquivos para ciências de dados. Inclusive, no caso do Covid, a gente consegue encontrar alguns arquivos CVS aí sobre internações, sintomas e casos de doenças que os pesquisadores têm usado, inclusive esses dados são disponibilizados para a imprensa mandar e plotar dados para a gente aí nos nossos jornais que a gente assiste diariamente. Então, criamos uma variável RI para colocar o endereço do arquivo que a gente vai utilizar e, posteriormente, usamos a função aí read CSV, né, do Pandas. Para ler o arquivo, adicionamos alguns parâmetros, né, que são, na verdade, opcionais,
para eliminar linhas que contenham erro e adicionamos um encode aí para tratar caracteres que são caracteres especiais, né? Caracteres, por exemplo, caracteres latinos. E aí a gente armazena os resultados na variável bebidas, e para não lotar a tela, usamos unicamente os 5 primeiros dados aí desse nosso dataset, usando aí a função head, né? E aí vamos substituir os nomes das colunas para o português e utilizaremos o columns para substituir o nome da lista de colunas. Se nós rodarmos novamente as colunas do dataset, foram trocadas pelos novos nomes que a gente atribuiu, né? Se vocês quiserem mais informações sobre outras funções da biblioteca Pandas, basta vocês digitarem aí pandas.org. Slide intitulado Bibliotecas com o print de uma página do Google Colab. Na primeira célula, a linha 1 com o código 14 entre colchetes, import, pandas, s, pd. Linha 2, URI igual entre aspas, http://raw.github.com/538/data/master/alcohol consumption/drinks.csv, fecha aspas. Linha 3, bebidas igual d.read_csv, entre parênteses, URI, vírgula, error, underscore, bad, underscore, lines igual false, vírgula, encoding igual, abre aspas simples, latim, traço 1, fecha aspas simples. Linha 4, bebidas.read, parênteses vazios. Abaixo, uma tabela com 5 linhas e 5 colunas nomeadas respectivamente. Country, beer underscore servings. Spirit underscore servings. Wine underscore servings. Total underscore liters underscore of underscore pure underscore alcohol. Nas linhas numeradas de 0 a 4 estão os países Afeganistão, Argélia, Andorra e Angola, acompanhados de dados sobre bebidas de cada um dos países. Na segunda célula, a linha 1 com o código 15 entre colchetes, bebidas.columns igual, abre colchetes, entre aspas, país, vírgula, entre aspas, cervejas, vírgula, entre aspas, destilados, vírgula, entre aspas, vinhos, vírgula, entre aspas, total, fecha colchetes, bebidas, ponto, read, parênteses vazios. Abaixo, a mesma tabela com os nomes das colunas modificadas respectivamente por país, cerveja, destilados, vinhos e total. Para a ciência de dados, a gente pode realizar análise de dados usando funções como média, mediana e etc., né? Para fazer isso, vocês usam o dataset, seleciona a coluna que tiver interesse em calcular essa medida, estatísticas, e executa a função desejada dentro dessa coluna, tá? Por exemplo, vamos calcular a média do consumo de cerveja no mundo. Aí você coloca bebidas, abre colchete, aspas, cervejas, fecha aspas, fecha colchete, ponto main, abre e fecha parênteses. Ou mesmo medidas, mediana, bebidas, abre aspas, cerveja, fecha aspas, cerveja, ponto mediana, né? Adicionalmente, a gente pode também obter todos os dados estatísticos com um só comando, usando aí o comando describe, né? Ele mostra várias medidas por padrão usados aí em análise de dados. Também é possível rodar as estatísticas para o dataset completo, em vez de fazer por coluna, né? Se você executar o comando bebidas.describe. Slide intitulado Ciência de Dados e os prints de 3 telas do Google Colab. Na primeira célula, a linha 1 com o código 18 entre colchetes. Bebidas, abre colchete, entre aspas, cervejas, fecha colchete, ponto, mian, parênteses vazios. Linha 2, 106.160, 621, 761, 658, 04. Na segunda célula, linha 1, entre colchetes, bebidas, abre colchete, entre aspas, cervejas, fecha colchete, ponto, Miriam, parênteses vazios.
linha 2, 76.0. Abaixo o print da página com o ícone de play e o código bebidas, abre colchete, entre aspas, cerveja, fecha colchete, ponto describe, parênteses vazios. Abaixo a lista dos tipos de medidas, count, min, STD, min, 25%, 50%, 75%. Max, à direita da lista os respectivos valores. Na última linha, name, cervejas, D-Type, Float, 64. À direita, o terceiro print de uma página do Google Colab. Na primeira célula, a linha 1 com o código, 22 entre colchetes, bebidas.describe, parênteses vazios. Abaixo, a tabela com uma lista de medidas e as colunas, cervejas, destilados, vinhos e total. Também a gente pode, além de fazer as medidas estatísticas, gerar gráficos, né, de uma forma bastante simples, o que a gente não conseguia fazer antes com as outras linguagens, né. Para isso, vocês vão importar aí, vocês vão utilizar a biblioteca Seaborn, né. Vamos rodar um exemplo simples utilizando a função plot, né, a gente vai gerar o gráfico do tipo histograma, dos conjuntos de dados daquele dataset, ou podemos gerar gráfico de mediana dos dados, tá? Agora que a gente já viu como importar a biblioteca e usar as suas funcionalidades, vocês podem identificar novas bibliotecas, usar para auxiliá-los aí no desenvolvimento de outras soluções, tá? Vamos usar aí, aproveitar o que a gente aprendeu aí nesses slides da aula de hoje e vamos trabalhar no desafio dessa semana, tá? Eu deixei para vocês no desafio um site do GitHub, onde vocês vão encontrar vários arquivos CSV de uso gratuito, né? E aí o desafio é que vocês vão escolher pelo menos um desses arquivos disponibilizados nesse site do GitHub, e aí vocês vão criar um notebook no Colab, e eu quero que vocês desenvolvam um programa que faça análise dos dados do arquivo selecionado. Vão fazer média, mediana, né? E aí, se vocês conseguirem também usar a função plot aí, importar a biblioteca para plotar alguns gráficos, tá bom? Usem, abusem das funções aí, das estruturas de dados, tá? E se vocês tiverem dúvida ou também quiserem mostrar os seus resultados, aproveitem a live dessa semana com o seu facilitador para trabalharem junto nisso. Em novo slide, prints de páginas com dois gráficos. Na primeira, sob o código bebidas.plot, entre parênteses, kind, igual, entre aspas simples, hist, um gráfico de colunas com a frequência de 0 a 200 indica no eixo vertical de baixo para cima e valores de 0 a 300 da esquerda para a direita no eixo horizontal. As colunas, em ordem decrescente, são nas cores vermelho, total, verde, vinhos, laranja, destilados e azul, cervejas. Na segunda página, sob o código bebidas.miriam, parênteses vazios.plot, parênteses vazios, um gráfico de linha azul decrescente com os valores de 0 a 70 no eixo vertical, de baixo para cima. No eixo horizontal, da esquerda para a direita, os nomes das bebidas e o total. Era isso, pessoal, que eu queria aproveitar e falar nessa semana para vocês. Me despeço, deixo aí a biblioteca, o link do Colab, um vídeo aí para quem quiser assistir como aprender Python. Novo slide com a bibliografia, Google Colab, colab.research.google.com. Melhor forma de aprender Python, Google Colab Notebook, youtube.com. Data Science, Introdução à Ciência de Dados, youtube.com. Tá? E espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Com isso, eu me despeço de vocês, encerramos a semana 2 e aguardo vocês agora lá na semana 3 para continuarmos a nossa disciplina. Um abraço a todos e até a próxima semana. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo.